Olá, tudo bem? Eu Cris aqui no canal Radiologia Profissional. Qual é a maneira correta de utilizar um chassi no momento em que for fazer um raio-x? Na transversal ou na longitudinal? Muitas pessoas têm aparecido aí com essas dúvidas e eu vou responder hoje aqui nesse vídeo. E também vou falar para os estagiários, para aquelas pessoas que estão começando agora na radiologia, as pessoas que estão fazendo estágio. Eu vou ensinar aí, vou mostrar também o segredo para não errar mais essas questões e não ter nenhuma reprovação aí no seu estágio. Mas antes eu gostaria de fazer um acordo aqui com você. Eu estou passando aqui para você conhecimento, dicas e conhecimentos, como eu tenho passado nos outros vídeos também. Só que hoje eu vou pedir uma coisinha para você. Põe o dedo nesse like aí, né? Dá um joinha, põe o dedo nesse like aí, dá um joinha pro canal para que eu possa continuar aqui postando vídeos, dicas e conhecimentos de radiologia. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Os exames e empregado e um profissional. Tipos de pacientes, espero que esse vídeo tenha sido bem aqui aberto. O chassi, uma dúvida em relação. Algumas pessoas vieram me perguntar a diferença, de um filme na transversal e um filme na longitudinal. Para algumas pode ser uma explicação simples, mas para algumas pessoas tem dificuldade aí nessa questão de transversal e longitudinal. Como é transversal e como é longitudinal? Quando eu vou usar o filme na transversal e na longitudinal? Eu posso usar das duas maneiras, não é que uma maneira é certa, a outra é errada. Aí depende do tipo de exame que você vai fazer, de que exame você vai fazer, qual a radiografia você vai fazer, de que parte do corpo você vai fazer a radiografia para você poder utilizar um chassi na transversal e na longitudinal. E o tamanho do chassi também. Aí no caso o tamanho do chassi depende do que você vai radiografar. Nem aqui eu estou aqui mostrando para vocês, esse aqui é um chassi tamanho 18 por 24. Nesse chassi aqui eu posso usar ele para fazer um pé, para fazer tornozelo, eu posso fazer tornozelo dividido, dividir ele, vocês podem ver que tem a marquinha aqui, aqui, aqui e aqui. Eu posso dividir ele tanto transversalmente como longitudinalmente, depois eu vou mostrar direitinho para vocês isso aí. Posso fazer mão, punho, dedo, cotovelo, cervical, coluna cervical eu posso fazer aí. Bastante coisa, joelho, bastante coisa eu posso fazer aí nesse chassi 18 por 24. Aí depende muito dos tamanhos, Eu tenho o 3zinho pequeno, que quase muito pouco a gente usa. Então dá para fazer também dedo, punho, tornozelo. Aí vem o 24, o 18 por 24, que eu posso fazer tórax de criança, eu posso fazer mão também, posso fazer crânio, aí por diante. Aí depende do que você vai radiografar, depende do tamanho do filme que você vai usar. Mas a ênfase desse vídeo aqui, maior, é mostrar para vocês esse conceito de transversal e longitudinal. Por exemplo, vocês podem ver aqui que esse filme, esse chassi aqui, ele não é quadrado, ele é retangular. Então aqui ele mede 18 centímetros por 24. Então ele não é quadrado, ele é retangular. Existe filme quadrado também, que é o caso do 35 por 35, que a gente utiliza para fazer tórax, Aquele lá é 35 por 35, então ele é um filme quadrado. Esse aqui é um filme retangular. Você pode utilizar ele na longitudinal e na transversal, tá? Mas como que é isso? O que é longitudinal e transversal? Eu vou começar dando um exemplo para vocês. Esse filme está aqui em cima da minha mesa. Vamos supor que eu coloquei ele aqui na gaveta, aqui embaixo. É que se eu colocar na gaveta vocês não vão conseguir ver, mas vamos supor que ele está aqui na minha gaveta, tá? E essa tampa é de vidro e vocês estão vendo o chassi lá dentro. Nesse sentido que ele está aqui, pode ver que ele está acompanhando a minha mesa, ó a linha central aqui, a linha passando na minha mesa. Então ele está acompanhando essa linha da mesa. Se ele está acompanhando essa linha da mesa, ele está no mesmo sentido que a mesa, ele está longitudinal em sentido à mesa, que ele está acompanhando o formato da mesa. Então, ele está longitudinal em sentido à mesa. Longe, a mesa é longa, tá? É longa a mesa, então ele está longitudinal. Agora, se eu atravessar o filme aqui, se eu deixar o filme atravessado aqui na mesa, Por exemplo, minha mesa tem esse sentido aqui. Se eu traçar ele assim como se fosse uma cruz,
Então ele vai estar, se eu atravessar, ele vai estar em transversal, tá bom? É a maneira de você decorar. Quando eu atravesso o filme, ele está em transversal. Quando eu deixo ele ao longo da mesa, ele está em longitudinal. É uma maneira de você pegar aí direitinho como que é longitudinal e como é transversal em sentido à mesa. Por exemplo, se eu vou fazer aqui, vamos supor que esse não é um filme que se faz tórax, mas eu vou mostrar aqui na minha estativa para vocês. Ó, estou aqui focalizando aqui na minha estativa, tá? Vamos supor que ele está aqui dentro do book aqui. É que eu estou segurando assim, gente, porque eu tô segurando, mostrando para vocês e gravando ao mesmo tempo, tá? Não tem ninguém gravando aqui comigo, eu estou gravando ao mesmo tempo. Então, por isso que é um pouquinho difícil, mas a gente consegue explicar. Então, aqui, nesse sentido, por exemplo, se eu vou colocar o paciente para fazer aqui, vamos supor que isso aqui seja um filme grande, tá? Então, aqui, se eu vejo que é um paciente, para eu fazer, por exemplo, lá um tórax, se eu vejo que é um paciente de estatura baixa, forte, meio gordinho, meio obeso, eu vou saber, pela experiência, eu vou saber que esse paciente tem o biotipo assim, o pulmão dele, o tórax dele é pequeno, não é muito alto, não é muito longo, é pequeno, porém largo, tá? É pequeno e largo esse pulmão. Um paciente dessas características que eu falei para vocês. Então eu vou utilizar como? Um filme na transversal, porque o pulmão não é muito grande, ele é pequeno, porém ele é largo. Então eu vou precisar de mais de espaços laterais do que espaço inferior e superior. Então eu vou deixar o filme, ele assim, ó, em transversal, ele é atravessado, tá bom? Em transversal, vou deixar o filme, ó. Ele tá transversal aqui na mesa, né? Eu levo ele aqui, ó, transversal, porque eu sei que o pulmão da pessoa vai caber no filme nesse sentido aqui, atravessado em transversal. Agora, se eu sei que o paciente é um paciente alto, né? Um paciente alto, magro, eu sei que o pulmão dele não vai ser um pulmão pequeno e largo, vai ser um pulmão alto e estreito, tá bom? Então eu vou utilizar o filme nesse sentido aqui. Por quê? Porque se o paciente tem um pulmão estreito, ele não vai ocupar tanto espaço lateral, ele vai ocupar mais espaço superior e inferior. Então eu vou usar o meu filme nesse sentido aqui. Eu vou utilizar o filme no sentido do órgão que eu vou radiografar. Eu tenho que ter essa visualização do órgão que eu vou radiografar para poder ter essa imagem, para poder saber como que eu vou utilizar, tá bom? Então, nesse caso, eu vou utilizar dessa maneira, tá? Eu trouxe aqui também para exemplificar para vocês um divisor, tá? Um divisor aqui, utilizando aqui esse filme aqui, o 18x24 ainda. Esse divisor, para vocês terem uma ideia como é longitudinal e transversal, para vocês ainda guardarem de maneira melhor, de maneira mais precisa, eu tenho dois divisores aqui. Deixa eu pegar o outro também. Tenho dois divisores, tá? Ambos são 18x24. Esse divisor aqui que eu coloquei em cima do meu chassi, ele é um divisor longitudinal, porque ele tá cortando aqui o filme, o chassi ao meio, estou dividindo o meu chassi ao meio, mas de maneira que ele a colimação dele aqui, onde vai pegar a radiação, é estreita e longa, dessa maneira. Então, eu vou cortar ao meio o lado que é menor. Eu vou cortar ao meio aqui os lados menores, que se ele é um filme 18, né? 18 aqui por 24, eu vou cortar aqui a parte 18, que vai dar 9 centímetros para cada lado, não é isso? Vai dar 9 centímetros para cada lado. É dessa maneira que eu vou dividir um filme na longitudinal, quando eu corto os dois lados menores, tá? Então, quando eu vou dividir o filme em longitudinal, os lados menores eu vou dividir ao meio. Já o outro divisor, esse aqui é um divisor longitudinal, tá? Já o outro divisor é um divisor transversal. Já no transversal, eu vou dividir os lados maiores. Quais são os lados maiores? O filme é 18x24. Então, é onde é 24 que eu vou dividir ao meio. Tá? Vou dividir ao meio aqui, vou dividir ao meio aqui. E vou traçar esse divisor aqui, ó. Esse é um divisor transversal. Então, aqui esse lado vai ficar com 12 centímetros e esse lado com 12 centímetros.
Então, esse aqui é o divisor transversal, divisor longitudinal, para vocês terem uma ideia melhor. Por exemplo, aqui no caso, eu vou usar isso aqui para quê? É lógico que aqui a gente vai fazer, por exemplo, um antebraço, a gente não vai usar um filme 18, né? Só se for um antebraço de uma criança, mas de um adulto, a gente vai usar um maior, um 24 ou um 30x40 dividido, né? Se eu for, no caso aqui, dá para eu fazer o meu antebraço aqui, desse lado, faço desse lado, aí eu fecho aqui, viro e faço o perfil do antebraço aqui. Aqui, por exemplo, utilizando o mesmo fio, se eu for usar ele aqui em transversal, eu posso fazer um punho, tá? Posso fazer um punho na transversal, que fica bem estético. Eu coloco o punho aqui, faço a primeira, né, essa incidência aqui em PA, fecho o divisor e faço a outra incidência em perfil, tá bom? O segredo é você procurar utilizar sempre o filme de uma maneira que você, por exemplo, você vai fazer a radiografia, você vai fazer o exame e de uma maneira que fique estético aqui, tá? Que fique estético, que preencha os espaços do filme, tá? Eu tenho um filme aqui, eu não vou fazer na transversal, por exemplo, algo que eu vou ocupar essa faixa aqui. Se eu vou ocupar essa faixa aqui, eu não vou fazer ele transversal, porque vai sobrar muito espaço aqui e vai sobrar muito espaço aqui, eu vou usar só isso aqui e ainda pode ser que eu corte estrutura aqui e corte estrutura aqui. Se eu vou cortar aqui, então eu vou utilizar ele assim, porque assim ele é maior. Então eu preciso de mais espaço longitudinalmente do que transversalmente. Então eu vou utilizar ele na longitudinal. Então essa foi aí uma dica, uma dica que eu passei para vocês, porque muitas pessoas me perguntaram em relação a isso, a transversal e longitudinal, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe seu joinha, deixe seu like aí. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus.